Paz do Senhor, irmãos. Jesus é bom. E confesso aos irmãos que se fosse para que eu desse a bênção apostólica e fosse embora, eu sairia muito feliz daqui, porque já ouvimos testemunhos, hinos que nos edificam, e acredito eu que toda a igreja está edificada com esses hinos e com os hinos do círculo de oração e do quarteto Castelo Forte. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no salmo escolhido pelo círculo de oração. Quero agradecer pela confiança, pela fé depositada em mim, e para esta noite espero que Deus possa falar com toda a igreja. É um salmo maravilhoso, um salmo muito gostoso, e quanto mais a gente vai lendo, estudando o salmo, a gente vai tirando mais lições. Depois a gente fica perturbado o que vai falar de tantas lições que pegamos desse salmo. E creio que com a ajuda de Deus e com a oração da igreja, a gente possa passar justamente aquilo que a igreja precisa e necessita ouvir da parte de Deus. Salmo de número 46. Salmo, como é cântico, então não é capítulo nem versículo, mas vamos ler o Salmo de número 46 a seguir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos, e abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, e assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a proclamação da sua palavra, porque a palavra já é abençoada por si só. Se lêssemos o Salmo 46 nessa versão, em outras versões melhorada, ou às vezes mais no sentido de nosso entendimento ser mais ampliado, poderíamos ler em 2 e 3 versões e dizer amém, porque esse salmo fala profundamente no nosso coração. Ele já é propriamente autoexplicativo, como muitas pessoas falam. Mas quando a gente lê o Salmo de número 46, a gente vê o título que a editora e alguns teólogos colocou como uma fé perfeita em Deus. Não discordando desse tema colocado pelos editores, mas quando a gente vai observando e ver o cunho histórico desse salmo, a gente percebe algo que nos traz uma lição muito profunda. Porque por mais que nós venhamos ler e até mesmo ter rápidas interpretações do salmo de número 46,
nós não podemos jamais esquecer o histórico a qual foi inserido esse salmo. O salmo de número 46, o salmo de número 45, 47 e 48 e também o 49 foi escrito pelo mesmo povo, pela mesma família. Haja vista que nós percebemos ao estudar que aqui foi propriamente a terceira, a quarta geração de cantores que louvavam a Deus no templo, estavam adorando a Deus junto com Davi, junto com outros servos, caminhando, peregrinando com o povo de Israel. E eu louvo a Deus pelos anos do círculo de oração de Uberaba, porque eu contemplei aqui, não conheço todas as irmãs, mas eu vi, se eu não me engano, 3 gerações cantando no círculo de oração. Coisa boa é, a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele envelhecer, não desviará dele. E eu fico observando que esse versículo se cumpre cabalmente na vida dos servos de Deus que levam a vida cristã seriamente, porque a Bíblia fala assim: ensina o menino lá no caminho que deve andar. Não diz isso, a Bíblia fala: ensina o menino no caminho, você tem que andar também. O que quer dizer que não é levar os filhos para a escola bíblica dominical, é vir com eles para a escola dominical, é vir com eles para a casa de Deus, não reclamar daquilo que viu ou que ouviu na casa de Deus, mas adorar com aquilo que você recebeu. Ouve tudo e retende o que é bom, e o que é bom dá glória a Deus, glorifique a Deus, e a família é edificada. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, olhando esse salmo, eu vendo que a palavra de Deus nos mostra em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé simplesmente é esperarmos, acreditarmos como fundamento de uma razão espiritual obtida dentro de nós, e também é simplesmente a crença daquilo que a gente não está vendo, mas vai acontecer. E a Bíblia fala em Hebreus, no versículo 6, 11 e 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé se apoia em 2 sustentáculos. O primeiro, você tem que crer que Ele existe. E segundo, você tem que ser capaz de servir a Deus agradecendo, sabendo que o seu trabalho não será em vão. Deus dará uma grande recompensa para quem trabalha na obra do Senhor. Primeiro pináculo é você crer que Deus existe. E segundo, que você não está perdendo seu tempo na casa de Deus. Louvado seja Deus. E baseado nisso, irmãos, eu entendi que o cântico do Salmo de número 46 era o canto de uma alma que estava cheia de fé. Eu vi aqui que esse corista que preparou esse salmo para propriamente as mulheres, ou instrumentos agudos, preparando para as mulheres que cantavam soprano, cantarem em Israel, louvarem em Israel. Esse salmo foi feito propriamente para as mulheres, ou então para os instrumentos de orquestra agudos, instrumentos agudos. E é interessante, irmãos, que esse salmo então me veio ao meu coração sobre o tema Cântico Triunfal da Fé. O Cântico Triunfal da Fé. Parece redundante, mas não é, porque muitas vezes tem pessoas que têm fé, mas a fé dele naufraga, a fé dele acaba, muitas vezes a fé dele desanima, a fé dele muitas vezes até morre, a fé dele às vezes desfalece. Mas é interessante que esse cântico, ele triunfaliza, esse cântico leva aquele que lê, que empenha esse salmo a crer que aconteça o que acontecer, venha o que vier, as mãos de Deus levantará a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor.
colocar o tema desse salmo, Cântico Triunfal da Fé. E qual seria então o fundo histórico desse salmo, a qual esse salmo foi escrito e inserido, tanto ele como alguns outros que nós citamos? Quando nós vamos para o texto de 2 Reis, capítulo 18 e o capítulo 19, vamos para 2 Crônicas, capítulo 32, e Isaías 36 e 37, nós encontramos a data mais ou menos calculada em 701 anos antes do nascimento de Cristo. E ali nós vemos que a Síria simplesmente comanda o mundo daquela época, e ela determina a ordem e coloca o povo de Israel sob um jugo. As nações, Israel estava separado, tribo do sul e tribo do norte, e a tribo do norte, com capital em Samaria, estava totalmente dominada pela Síria, era escrava pela Síria. Essa tribo do norte compunha por 10 tribos, e a tribo do sul estava composta somente por Judá e por Benjamim. Mas olha, o poder da Síria era tão forte que dominou 10 tribos, estava dominando tudo naquela época, e o povo era terrível, maldosos, poderosos e muitas vezes enriquecidos em armas bélicas. Mas é tão interessante notar, irmãos, que quando a gente vai para as Escrituras, ele pegou vários reis e com suas nações destruíram, mas quando foi para Judá, ali tinha um rei diferente de outros, chamado Ezequias. A Bíblia nos fala que Ezequias, ele foi diferenciado. A palavra de Deus em 2 Crônicas diz que o rei Ezequias era diferente. Ele foi tão diferente, foi tão notado, que Deus falou que antes dele e nem depois dele haveria um outro rei que confiasse tremendamente em Deus. Ele acreditou, ele confiou, ele depositou confiança em Deus. Aleluia! Quando ele ficou sabendo que os assírios viriam e ia sitiar Jerusalém, ele simplesmente melhorou, consertou, fez torres e fechou os muros de Jerusalém. Mas é interessante que em Jerusalém não tinha água, em Jerusalém não tinha rio. E nós sabemos, ele sabe, e pelas Escrituras nós entendemos que as plantações ficavam fora da cidade, as águas ficaram fora da cidade. E é interessante que Ezequias teve um plano maravilhoso. Vamos tampar os ribeiros aqui perto de Jerusalém, vamos camuflar, vamos esconder, para que os assírios não venham e usufruam da água e nós venhamos perecer. E a Bíblia conta que a nação inteira foi, os povos ajudou e colocaram pedras e camuflaram, e ele então bolou um plano, que esse plano está na história de Israel até hoje. Ele então fez 2 aquedutos, trazendo do norte, outro do sul, e foi trazendo e foi colocando, e ali saiu então o tanque de Siloé que nós conhecemos hoje, o reservatório de Siloé, aonde Jesus cuspiu no lodo e pegou e passou a saliva, aquela lama nos olhos de um cego de nascença, e disse: vai e lava no tanque de Siloé. É interessante, irmãos, que Ezequias fez essas coisas maravilhosas, simplesmente fez com que o povo de Israel confiasse que Deus poderia trazer profundidade. Por isso é interessante que a Bíblia fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aonde há rio? Não tinha rio. Não tinha rio em Jerusalém. Mas aonde estava o rio? Aonde eles estavam pisando. Enquanto eles andavam para lá e para cá, as águas vinham em túneis, e vinha e descia e desaguava e enchia o tanque de Siloé. Aleluia! Essa água abastecia as casas, essa água abastecia as nações, essa água abastecia o templo, a adoração.
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Um rio milagroso, mas foi feito por um trabalho genioso. Irmãos, é interessante que Senaqueribe afrontou o povo de Israel. Senaqueribe afrontou o povo de Deus. Senaqueribe afrontou tanto o povo de Deus porque ele disse assim: olha, onde estão os reis das nações? Onde está o rei da nação tal, da nação tal? Nenhum deles pôde me salvar o seu povo junto com vocês e o seu Deus. Por acaso o seu Deus poderá livrar das minhas mãos? Por acaso vocês poderão ser livres pelas minhas mãos? Senaqueribe foi mais longe. Senaqueribe falou o seguinte: olha, vou fazer o seguinte, eu vou arrumar 2.000 cavalos, se você me der 2.000 soldados. Mas eu sei que vocês não têm. Afrontou a nação, afrontou os soldados, os homens de Israel, e afrontou o Deus de Israel. Irmãos, mas eu quero mostrar um versículo de 2 Reis, capítulo 19, versículo 2 e o versículo 3. 2 Reis, capítulo 19, versículo 2 e versículo 3. Ezequias manda os seus servos, escrivãos, mordomos, anciãos, sábios, ir ao profeta Isaías. E a Bíblia fala no versículo 3, fala assim, olha, os quais disseram assim: assim diz o rei Ezequias, este é um dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados, e a hora de nascer, não há força para dar à luz. Irmãos, acredito eu, e baseado nas lágrimas do rei Ezequias, o cantor escreveu esse salmo. Porque ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia ou nas tribulações. A primeira coisa que a gente pega aqui, irmãos, é que crente passa por tribulação, crente passa por angústia. Vai chegar um dia que você vai colocar dia de angústia. Vai chegar um dia que você vai falar: é dia de tribulação esse dia. A tribulação vai chegar na sua casa, a angústia vai chegar como chegou na casa da irmã Iralva, mas Deus já antecipou a ação maligna e eles entraram em oração e o milagre veio. Mas eu quero que os irmãos entendam a angústia do rei Ezequias. A maioria dessas irmãs, provavelmente todas, são mães. E aqui a Bíblia fala que o rei Ezequias falou assim: olha, ó profeta, o negócio está tão feio, a angústia chegou tão forte, que como mulheres grávidas não tenho mais força para dar à luz. Eu chorei quando eu li isso aqui. Eu chorei. Eu tenho uma esposa, ela deu à luz a 3 filhos. Eu me vi sofrendo sem ter força. Eu já passei por angústias semelhantes. Você deita e não dorme. Você chora e as lágrimas saem. O gemido vem. O pavor é grande. Mas presta atenção. Por mais que Ezequias tinha fé em Deus,
O profeta Isaías profetizou também, irmão. O profeta Isaías profetizou para Ezequias: Ezequias, ó povo do Senhor, vocês fiquem aí alertas, porque a Síria vai vir contra vocês. Ó, e não adianta fazer aliança com os etíopes, e nem tampouco com os egípcios. E a Bíblia fala que eles fizeram aliança, Judá e Benjamim, as duas tribos fizeram aliança com os etíopes e fizeram aliança com o Egito, no sentido bélico, exércitos, para ajudarem um ao outro em tempo de guerra. Mas a Bíblia fala no capítulo 20 de Isaías que os etíopes para os judeus era simplesmente, sabe o que, irmãos? A minha esperança. Os egípcios com os carros e cavaleiros, as suas lanças e os seus arcos, eram a glória de Israel. Está escrito lá, irmão, você pode ir lá ver. Isaías capítulo 20. Mas é interessante, irmãos, que quando a gente vai para a 2 Crônicas e o exército começa a exercer influência no povo, a Bíblia fala que Senaqueribe ouve dizer que os etíopes vêm contra ele, ouve dizer que o Egito vem contra ele, mas lá Isaías fala que o povo etíope seria levado, o povo egito seria levado nu para as terras da Síria. E a Bíblia fala que eles choraram e falaram assim: agora, meu Deus, presta atenção que eu vou falar. Olha aqui que Deus colocou no meu coração a falar. Quantos aqui confiam em Deus inteiramente? Confie. Nós estamos reunidos em crente, mas confiamos em Deus. Mas só que eu confio em Deus, mas eu tenho um pastor também para ajudar. Eu tenho um pastor como meu amigo, eu tenho um pastor fulano para me ajudar, eu tenho irmão fulano para me ajudar, eu tenho cartão de crédito para me ajudar, eu tenho um amigo que pode me emprestar, eu tenho alguma coisa, eu sei que a hora quando acabar as esperanças, eu sei aonde recorrer. Deus foi lá e tirou tudo, levou os etíopes fora, levou a glória de Israel, o Egito, grande exército, cavalos, carros, lanças, levou aquele exército todo embora. E Ezequiel e Ezequias e o povo de Israel ficou sem nada, sem nenhuma muleta, sem nada, nenhuma confiança. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu trazendo algo paralelo, quem já viu falar que os corvos levou o alimento para outro profeta? Alguém ouviu? Foi só para um, foi só para Elias. E por que será que eles não trabalharam mais? Acabaram os profetas? Acabaram as necessidades? Acabaram as dificuldades do povo de Deus? Acabou a sequidão? Não, irmãos. Sabe o que acabou? A confiança de ficar guardando somente em Deus. Deus permitiu, irmãos. Se nós formos ler a história, sabe por quê? Que o outro reino foi levado cativo? Porque o reino lá estava em pecado. Mas esse reino aqui de Ezequias não. Eles tinham destruído os templos profanos, tinham destruído tudo consagrado ao Senhor. Mas é interessante que ainda estava em caminho de santificação, estava em um processo de nação, conversão de novo, mas a outra nação estava indo para o pecado. A Síria levou eles todos, mas essa que Deus guardou, sabe por quê? Porque voltou aos braços do Senhor. O que Deus está querendo dizer à igreja esta noite, irmãos? Eu sei que todo mundo aqui é crente, eu não sou louco de dizer que nós não temos fé, mas muitas vezes, irmãos, na hora da dificuldade, a gente recorre a tudo e a todos, e ficamos esperando que alguém nos ajude, e quando não nos ajuda, a primeira coisa é dizer:
amor, era para ter ajudado, era para ter me auxiliado, era para ter me dado aquele dinheiro, era para ter me ajudado, era para ter me dado força, me consolado. Presta atenção, irmãos, nós fomos chamados para andar com Deus, e no caminho de andar com Deus encontramos outros e caminhamos juntos. Aleluia! Glória a Deus. Enquanto você confia nas coisas, enquanto você confia em carros e cavalos, enquanto você confia em guerrilheiros, a sua vida poderá ir de mal a pior, e os milagres vão ficar só no teto da sua casa. Você vai contemplar vitória de um, vitória de outro, vitória de um, vitória de outro, mas Deus vai falar para você um dia: larga essa muleta, larga tudo e vem me servir a mim, só a mim, o Senhor. Glória a Deus. Oh, irmãos, como é maravilhoso. Abraão, irmãos, Deus falou com ele, mas Deus só voltou a falar com ele quando não tinha mais ninguém do lado dele, não tinha pai, não tinha sobrinho, não tinha mais ninguém. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós precisamos que os inimigos, não que os inimigos no sentido, mas contextualizando a palavra, nós precisamos perder alguns, aqueles que nos ajudam, estão atrapalhando o seu crescimento na obra e na fé. Deus quer que você fique só você e Ele, para você clamar ao Senhor. Aleluia. Eu fico lembrando aquele salmo, se eu não me engano é o salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, é isso? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, enquanto você ficar preocupado em ajuda, e quem não ajuda, você ficar reclamando, murmurando, Deus quer trabalhar com a sua alma. A sua alma precisa crescer na presença de Deus. Você precisa entender que você com Deus é muito, e às vezes com a maioria você se perde. Deus é o meu refúgio e fortaleza e socorro presente na angústia. Aleluia. A angústia da alma. Irmãos, é tão interessante que Ezequias falou que a angústia traz três coisas terríveis. Ezequias falou que essas três coisas que traria para ele seria a angústia, castigo e vergonha. Toda tribulação não é aceita com carinho pelos crentes. Ainda que Tiago fala, tenha prazer e alegria ao passardes por tribulação. Mas isso é verdade para Tiago, isso é verdade para o povo do Novo Testamento, mas para nós não é verdade. Quem aqui canta de alegria e salmodia quando está passando dificuldade? Quando não tem o que comer? Quando o cheque voltou? Quando o cartão não tem dinheiro para pagar o boleto? Quando você tem alguma coisa para fazer, quem vai cantar? Oh, estou alegre, estou passando dificuldade, que bênção, aleluia, oh glória. Ninguém faz isso. Quem faz isso? Solteiro, doido para casar. Oh, amém, glória a Deus, estou solteiro, amém. Ninguém faz isso. Sabe por quê, irmãos? Porque as lutas, as provações, a angústia, Ezequias traduziu que seria perseguição, que seria simplesmente castigo e vergonha. A angústia traduz tudo isso. O rei Ezequias disse que a angústia traz castigo e vergonha. Mas irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é o nosso refúgio. As águas tumultuam e espumejam, e a sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmãos, para os judeus, isso aqui era o fim do mundo.
Os judeus estavam dizendo assim: olha, ainda que a terra saia da órbita, ainda que haja maremoto, terremoto, abalo sísmico, ainda que aconteça o que for, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmãos, isso aqui é o cântico triunfal da fé. Porque por mais fé que a gente tenha, a gente não fica falando isso. Olha, ainda que aconteça, ainda a gente tem até medo de falar e nem piorar. É assim, não é? Nós temos uma fé supersticiosa. Não fale senão, se Deus falar amém, meu amigo, o trem vai ficar feio, fica calado, pá, e tal. Tem uns até brinca, bate na madeira 3 vezes, pelo amor de Deus, bate na boca, não pode acontecer isso não, menino. Mas irmãos, a gente tem que saber o seguinte, que existe um rio, no meio da cidade de Jerusalém. Hoje já não está no meio, porque tem a cidade nova e a cidade velha. Eu não fui lá não, mas ainda vou. Mas assim, depois dessas guerraiadas que vão bagunçar, né? Mas irmãos, ficava no meio esse rio. Aí a gente vai analisando e vendo a palavra de Deus, e a gente vai observando que não existe só o rio no meio da cidade, mas Deus está no meio dela, junto com o rio, com a água. Também Deus está no meio dela, e Deus prometeu que jamais seria abalada, e Deus ajudaria ao romper da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai lendo a Bíblia, e você vai vendo uma coisa importante da parte de Deus que não poderia escapar. Sabe qual é, irmãos? A Bíblia diz lá em João, se eu não me engano, capítulo 7, versículo 38, que existe uma festa em Israel, e lá tem uma pia, e durante 8 dias, aquela pia é colocada para que o povo lavasse as mãos e o rosto, e glorificasse a Deus no templo. Mas durante 7 dias, o levita, o diácono, ia lá no tanque de Siloé e pegava água fresquinha, novinha, e jogava na bacia para que lavasse. Mas ao 8º dia, nenhum diácono poderia ir lá buscar água, nenhum. Jesus chega no 8º dia, naquela festa, e diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, olha a água de Siloé aí, irmãos. Durante 7 dias pegava água lá do tanque de Siloé, mas no 8º não colocava. E Jesus chega e fala assim: a água de Siloé é milagrosa. Pode até ser, a água de Siloé é muito boa, é fria, é gostosa, mas só tem uma coisa: quem tiver sede, com vontade de lavar o rosto e lavar as mãos e se converter por completo, venha a mim e beba. Porque essa água que eu vou dar a você vai fluir de dentro do seu interior e jorrará para a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Igreja do Senhor, há um rio de Deus na nossa vida, e o santuário das moradas do Altíssimo. Irmãos, o santuário da morada do Altíssimo, sabe qual que é, irmãos? É o seu tempo, é a sua vida. O Espírito Santo mora aí, ele está dentro de você, e você precisa glorificar, adorar o Senhor e falar: Deus, eu vou vencer, custe o que custar. E essa água vai brotar, e você vai ter força quando você pensa que não tem mais. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Irmãos, o que Jesus prometeu para mim e para você? Ide por todo mundo, fazer discípulos, pregar o Evangelho. E eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está no meio dela. Deus está no meio da igreja. Deus está no meio do círculo de oração, no meio da mocidade, da orquestra, do coral, da banda, dos obreiros. Deus está no nosso meio e jamais deixará ser abalado. Oh, aleluia! Ainda que aconteçam desgraças no mundo, a igreja continuará de pé. Ainda que o mundo caia por terra, a igreja do Senhor triunfará, cantando o hino da fé. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que jamais será abalada. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe o que é isso, irmãos? Para nós talvez não tem muita coisa, mas para os historiadores judeus, a figura do monte é algo incalculável, inabalável, nem tem condições de tremer. Eles confiam, porque eles falam que muitas vezes os montes foram lugares de orações e adorações dos santos profetas, de outros que passaram antes de nós, depois de nós, antes de nós, melhor dizendo. Olha só, irmão, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Irmãos, a Bíblia fala no Salmo 121 que aquele que te guarda não tosquenejará, aquele que te guarda não dormirá, não cochilará. Irmão, não é, nem vai dar uma pescadinha, não. O nosso Deus não pesca, Ele não pisca. Ele está de olho em você, Ele está de olho observando cada um de nós. A Bíblia fala que Ele vai nos ajudar ao amanhecer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Ezequias orou: Deus, tem misericórdia. O povo sitiou e não tem mais jeito. Deus chegou, o profeta Isaías chegou e falou para Ezequias: Ezequias, fica tranquilo. Por que, Senhor? Fica tranquilo. Adora o Senhor. Por quê? Porque o povo assírio, os assírios, não jogará nenhuma lança, não jogará nenhuma flecha, eles não passarão esses muros, e nenhum soldado assírio chegará a subir o muro, chegará a entrar na cidade. Irmãos, Ezequias ficou alegre, ficou satisfeito, louvou ao Senhor, adorou ao Senhor. Irmãos, de madrugada, Deus mandou um anjo do Senhor ir no arraial dos assírios, e 185.000 soldados assírios morreram. 185.000 soldados morreram, e os que ficaram levantaram de manhã e viram seus amigos mortos. Senaqueribe, Absaquel, o comandante, viu aquilo, saiu correndo, envergonhado, e Deus falou simplesmente para Ezequiel: fica tranquilo, chegando em casa, a morte de Senaqueribe já está preparada. Quando chegou em casa, ele foi adorar o seu Deus. Os dois filhos foram lá e matou o rei da Síria. E a Bíblia fala que Deus deu paz aos dias de Ezequias, porque ousou confiar no Senhor. Ele ousou acreditar no Senhor. Quando aquilo que você confia for tirado, quando o chão debaixo dos seus pés sair, quando o chão dos seus pés sair, quando você não vê mais lugar para se apoiar, acredite que Deus vai tomar conta de você a partir de agora.
Irmãos, eu vi uma história que muito me interessou. Um filho cuidou da mãe por muitos tempos e na velhice a mãe adoeceu. E ele levou ela no hospital e pegou ela, colocou ela na cadeira de roda e foi levar ela para o hospital. E ele chegou e falou para a mãe: mãe, vou falar uma coisa para a senhora. Eu vou falar aquela palavra que Jó disse. Eu amaldiçoo esse dia que eu estou colocando a senhora no hospital. Ela olhou para ele e falou assim: meu filho, eu uso as mesmas palavras de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Muitas vezes nós estamos olhando desgraça e Deus está olhando um grande milagre para a sua vida. Jó, alguns eruditos falam que Jó ficou propriamente 7 anos leproso, 7 anos de sofrimento, 7 anos de sofrimento e angústia. Mas ele falou: eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar da terra e vai me levantar, vai me sarar desse problema, e os meus olhos não outro, eu vou ver a redenção. Mas lá em Jó 42, versículo 5, a Bíblia fala que Jó, antes de receber a cura, ele fala assim: olha, antes eu era conhecedor de Deus porque ouvia falar, mas agora é diferente. Os meus olhos estão te vendo. Mas alguém quer passar 7 anos de leproso? Alguém quer perder tudo que tem? Alguém quer perder filhos, esposa, família? Ninguém. Mas Deus permitiu acontecer isso na vida de Jó, para deixar de exemplo para mim e para você, que a última palavra na minha e na sua vida é Deus é que dá. É Deus é que dá. A palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 16: do homem são os projetos e planos, mas do Senhor a resposta dos seus lábios. Só Deus tem a última palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Deus está no meio dela. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas irmãos, versículo 10, não sei se todos perceberam, o Salmo 46, do versículo 1 até o versículo 9, a gente percebe que é o salmista que canta. O versículo 11 volta a ser o salmista, mas no versículo 10 a gente percebe que é Deus que está cantando também. E eu observei, irmãos, que quando as irmãs do círculo de oração cantam, e por diversas vezes eu vi a mocidade cantando, a gente está adorando a Deus. Eu sei que nós estamos adorando a Deus, o espírito de adoração está conosco. Mas agora nós percebemos uma coisa: o salmista cantou, e parece que Deus fala assim: não, peraí, deixa eu pegar um pedaço aí que eu quero falar, eu quero deixar uma palavra nessa música sua aí. Sabe qual que foi? Não foi uma palavra que muita gente às vezes pega essa palavra e pega ela como ânimo. Aqui é uma exortação, é uma exortativa de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Sabe o que é isso? Tem muita gente que erra. Tem muita gente pegando o Salmo, se não me engano, 78. Apressa-te, ó Senhor, em socorrer. E o 40 ninguém quer. Esperei como tem 10 anos, Senhor. Tem 15 anos. Abraão ficou 25. José ficou 13. Se Deus quer que você espere, aquieta-te. O apressado come cru e demonstra que ele tem falta de fé. Espera, confia. Sabe um salmo que para mim é o salmo mais difícil de aplicar na vida?
sabe? Entrega o teu caminho, confia nele. É bonito, mas muitas vezes não é verdade na vida da gente. A gente entrega e depois pega de volta. A gente entrega e pega de volta, entrega e pega de volta. Deus, o Senhor não vai curar, o Senhor não vai me ajudar, o Senhor não vai fazer isso. Aquietai-vos e sabei. Tem muita gente que escuta e entende ali na sabedoria, mas não tem a prática do verdadeiro saber. Um amigo, eu li uma história, uma ilustração muito bonita, e eu quero estar finalizando agora. E essa história fala que 3 amigos estavam conversando, 3 leitores, pessoas que estavam dedicando a leitura, e falou assim: rapaz, eu adquiri a Bíblia de estudo fulano de tal, rapaz, essa Bíblia é fantástica. E o outro: eu adquiri a outra Bíblia, essa Bíblia é fantástica. E o outro falou assim: rapaz, eu queria a Bíblia da minha mãe. Ah, mas como assim? Bíblia de sua mãe? Não sabia que sua mãe tinha escrito numa Bíblia. Não, a minha mãe, ela é propriamente analfabeta, mas os poucos versículos que ela conhece de cor, ela vive eles na íntegra. Eu quero a Bíblia. Deus quer trabalhar na sua vida. Às vezes você cantou muito hino de vitória, e às vezes falta você cantar esse hino aqui, ó, um cântico triunfal de fé, que é você aplicar tudo que você canta, que você sabe, que você prega, naquela prática de vida cristã. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Sou exaltado perante a terra. Eu imagino que quando Deus falou assim: olha, vinde e vede que as orações o Senhor tem feito pela terra, eu fico imaginando Deus falar para Ezequias: Ezequias, pega o profeta Isaías, pega os soldados fortes aí e abre a porta, abre as portas, os portões de Jerusalém, e veja o grande livramento do Senhor. Aquieta. Deus vai mostrar a sua vitória um dia. Não compra ela não vende ela não, paga o preço que tiver, mas não entrega. Eu coloquei na carteira de um sobrinho meu, um papel dizendo assim: meu filho, eu te amo em Jesus muito mais, mas quero que você saiba que uns pagam antes, mas outros pagam depois. Preste atenção, irmãos. Nós não somos de nós somos comprados por bom preço. E a Bíblia ordena você glorificar a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, as quais pertencem a Deus e vai voltar para Deus. Então é o seguinte, irmão: não se venda, não se entrega, mas pelo contrário, se entregue a Deus hoje. O mundo está de mal a pior, a natureza está se derretendo, está se desmanchando, a sociedade está uma bagunça. E o que nós vamos fazer? Aonde que Deus está, irmãos? Deus está no meio dela. Para onde eu devo ir? Para o meio dela. O que eu tenho que fazer lá? Me entregar diante de Deus. Você, amigo que veio aqui hoje, talvez você veio com vários conflitos. O que eu vou fazer, meu Deus? O que vai ser da minha vida? Terremoto, maremoto, bagunça, a sociedade, a gente não sabe o que vai ser, o que o Brasil vai virar, o que não vai virar, e a coisa vai cada dia piorando. O que eu vou fazer? Abraça o Senhor hoje, abraça o Deus de Ezequias, abraça o Deus de Jacó. Ele está aqui e Ele quer fazer algo profundo na sua vida. Ponha Deus no centro da sua vida e aprenda que Deus é soberano, vai guiar você em tudo. Não precisa você ficar movendo,
fazendo ali algumas coisas, mexer os pauzinhos, não. Deixa que Deus faz o que tem que fazer. Deus é soberano e Ele quer que você saiba disso. Aqui é tarde de saber que o Senhor é Deus. Irmãos, vai chegar um dia e vai brotar uma música nova nos seus lábios. Ele vai tirar o seu pé de lugares escorregadios, vai firmar o seu pé na rocha e vai colocar um cântico novo na sua boca. E você vai perguntar: Deus, que cântico é esse? É o cântico triunfal da sua fidelidade, é o cântico triunfal da sua consagração, é o cântico triunfal da sua entrega, é o cântico triunfal da sua submissão, é o cântico triunfal da sua confiança em Deus. Eu quero orar, irmãos. Eu sei que eu já teria que passar para o pastor Elião, né, pastor? Já passou do horário, mas eu quero orar por você que veio aqui hoje, que está perdido, seja crente ou não crente, está passando por dificuldades. Eu vim aqui não só entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, mas com a autoridade de colocar tudo isso como fruto de oração dentro da sua alma, para que você mude de atitude com relação a algumas coisas que você está vivendo, talvez sem esperança. Alguém até já falou para você assim: olha, acabou a esperança, não tem mais jeito, agora é só Deus. É agora a hora de Deus, é agora a hora da oportunidade de trabalhar, é só Deus, então é a hora de Deus agir. E se você quer dar lugar para Ele, nós queremos orar por você aqui agora, no nome do Senhor Jesus. E você que já tem vitória na sua vida, mas quer continuar cantando, nós queremos orar por você. Vem à frente, nós estaremos orando. Se a igreja puder ficar de pé, glória a Deus. Amém, amém. Está vindo uma pessoa, tem mais alguém? Amém, amém. Glória a Deus. Estaremos orando. O nosso Deus, o Deus de Ezequias, o Deus de Jacó está conosco. Por 3 vezes Deus fala nesse salmo: o Deus de Jacó está conosco. Por 3 vezes fala: o Senhor dos exércitos está conosco. E quando fala o Senhor dos exércitos, irmãos, não é o exército americano, não é o exército japonês ou coreano, mas é o exército dos céus. E quando se fala em exército dos céus, está dizendo que o Todo-Poderoso está conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai colocar um cântico de triunfo no seu lábio, na sua alma. Glória a Deus. Tem mais alguém? Está vindo mais pessoas aqui adorando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir à frente, irmão. Pode vir, venha crendo na vitória da sua vida. Irmãos, tem alguém aqui que está aceitando a Jesus, que está entregando sua vida a Ele? Levanta a mão assim, para que possamos fazer oração. Amém. Tem uma aqui, tem mais alguém que está aceitando a Jesus, voltando para Jesus. Tem mais alguém que está voltando, iniciando de novo a sua caminhada? Tem mais um aqui, 2 pessoas. Mais alguém? Isso. Aqueles que estão aceitando a Jesus, voltando para Cristo. Depois assiste aqui no primeiro banco aqui, à sua esquerda, aqui ao lado, estarão botando seu nome e anotando para orar e poder te visitar. Vamos orar, irmãos.
alguma coisa impossível a Deus? Há alguma coisa impossível a Deus, irmão? Coloca a sua causa impossível nessa oração. Coloca ela na mão de Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Pai, tua palavra foi ministrada, e eu te peço, ó Deus, que assim como o salmista, ó Deus, o rei Ezequias, a nação de Israel foi vitoriosa, os assírios foram exterminados, e o Senhor deu total vitória. Eu te peço, ó Deus, abençoe cada pessoa que aqui está, cada coração, cada sentimento, cada problema, cada dificuldade, cada causa impossível. Meu Deus, traga refrigério, traga paz, traga segurança, traga ânimo. Meu Deus, tira, Senhor, toda a inquietude, e que eles possam um dia conhecer que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe o teu povo. Aleluia! Dá vitória para a tua amada igreja, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo. Em nome de Jesus. Você vai pegar o nome das pessoas que aceitaram Jesus? Separem eles aí, por gentileza. Ajudem. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,